Tema desta noite, como está no telão, mantenha seus olhos bem abertos. Mantenha seus olhos bem abertos. Deus nos quer com os olhos bem abertos. Este texto que nós lemos aqui da palavra do Senhor, Provérbios 4, 25, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Interessante Deus dizer na sua palavra, Deus narrar na sua palavra, Deus pedir para nós, na Santa Escritura, que devemos ter os olhos bem abertos, que os nossos olhos precisam enxergar verdadeiramente. Como ele diz aqui, os teus olhos olhem direito, não olhe de maneira errada, errônea, mas olhe corretamente. E que bom podermos ter olhos para enxergar, olhos para ver. Há outro texto na Bíblia, que aqui em Marcos 8, 18, fala: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram, falando de uma classe de pessoas que tinham olhos, mas não estavam vendo. Neste texto, Jesus estava conversando com os seus discípulos, falando sobre coisas espirituais, coisas eternas e maravilhosas, e eles não entenderam, e eles acharam que Jesus estava falando sobre pães, e começaram a questionar Jesus sobre pães, não ter pão, não ter pães, e Jesus então dá esta palavra: vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não estão ouvindo, não ouvem, não se lembram, não estão lembrando. Então vocês precisam olhar corretamente, vocês precisam ver corretamente. E a Bíblia vai mostrar para nós também o propósito, em Mateus 6, 22, 23, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Veja a importância de ter bons olhos, porque os olhos são a lâmpada do corpo. E nós enxergamos, nós vemos o perigo de não enxergar corretamente. Se alguém sai para uma estrada, não consegue enxergar, os seus olhos estão embaçados, os seus olhos estão fechados, ele não tem a visão correta, o que vai acontecer? Ele pode se machucar, ele pode cair, pode se ferir, pode ferir outras pessoas, não tiver olhos bem, não conseguir enxergar corretamente. Nós precisamos de olhos para enxergar, e o Senhor nos deu olhos. Muitas vezes na Bíblia encontramos Jesus realizando grandes milagres, quando ele abriu os olhos ao cego. O cego chegava diante de Jesus, e Jesus restaurava-lhes a visão. Eles começaram a enxergar de maneira maravilhosa. Paulo, que era antes Saulo, não enxergava nada do Evangelho, enxergava tudo errado, mas um dia o Senhor abriu os olhos de Saulo, transformou a vida de Saulo, e ele começou a enxergar verdadeiramente. Antes ficara cego 3 dias e 3 noites, e após a restauração da visão, ele teve a visão do reino de Deus, ele teve a visão das grandezas de Deus, do poder de Deus. A Bíblia nos fala nos maiores livros da Bíblia, o último livro, que é o livro de Apocalipse, que é a visão do Senhor Jesus Cristo, a visão do Cristo glorificado, a visão majestosa de Deus, de Jesus santificado, glorificado, honrado. E João na ilha de Patmos, encarcerado por causa do Evangelho, encarcerado por causa da pregação da palavra, ali ele teve a visão linda, maravilhosa do Senhor Jesus, da contemplação dos tempos, do fim dos tempos, do que havia acontecido, o que estava acontecendo e o que haveria de acontecer, porque João estava com seus olhos bem abertos. Seus olhos estão abertos. O que você consegue enxergar? O que você tem visto diante dos seus olhos? Como você tem contemplado o mundo? Como você tem contemplado a humanidade? Como você tem contemplado as situações da vida, ou as situações diversas da vida? Como você tem visto essas coisas? Então o tema nesta noite é esse que estamos ministrando para você. Nós precisamos ter os nossos olhos bem abertos e manter os nossos olhos bem abertos. Jó 31, verso 1, Jó diz: eu fiz aliança com meus olhos. Jó tinha uma aliança com os seus olhos, porque ele queria que os seus olhos vissem, olhassem para as coisas boas,
para aquilo que Deus queria na vida dele, ele faz uma aliança com os seus olhos. Certa feita, um grupo de alunos de um instituto estavam num determinado local no sul de Minas, e alguém olhando para aqueles alunos, aqueles rapazes, e alguém disse para eles: vocês têm um olhar diferente, vocês têm um olhar diferente. Uma frase impactante, maravilhosa, ao dizer para aqueles jovens cristãos que eles de fato tinham um olhar diferente. O cristão tem um olhar diferente para a realidade, um olhar diferente para as coisas que acontecem ou deixam de acontecer, um olhar diferente para a vida, porque os nossos olhos foram consagrados ao Senhor. A Bíblia nos ensina que os sacerdotes, os profetas, os seus olhos eram ungidos, eram consagrados, o óleo também vinha sobre os olhos, para que eles pudessem ver de forma maravilhosa e absoluta. Eu quero repetir para você, que pena que muitas pessoas não conseguem enxergar, mesmo tendo olhos, mesmo não sendo cegas fisicamente, mas não conseguem enxergar. E Deus quer que tenhamos os olhos bem abertos. Você pergunta essa noite: para quê, pastor? Eu vou trazer para você várias partes bíblicas, vários textos bíblicos, que o Senhor nos ensina a termos olhos bem abertos, em nome de Jesus. Então, por isso esse tema, olhos abertos, mantenha os seus olhos abertos. Fala: nunca mais eu vou deixar que meus olhos se fechem, eu nunca mais andarei na cegueira, eu nunca mais andarei na escuridão, porque eu tenho a luz da vida, eu tenho a presença do Senhor, e eu vou andar com os olhos arregalados, com os olhos bem abertos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sei que está frio, mas pode dar um amém melhor? Amém? Glória a Deus. Você pode ter os olhos abertos para a vida, para as bênçãos do Senhor. Primeira coisa, para descansar na providência divina. Olhos bem abertos para descansar na providência divina. O que é providência? É o Deus que provê. Na vida do cristão não existe acaso, na vida do cristão não existe sorte, na vida do cristão existe um Deus que provê todas as coisas, um Deus que supre todas as coisas. Eu queria convidar você a ir comigo neste momento, no texto sagrado, lá, 2 Reis. Pode abrir sua Bíblia comigo, por favor? Vamos neste texto inicialmente, 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 17. Veja o que este texto traz para o nosso coração. Está a referência ali, para que você possa folhear a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 6, versículo de 8 em diante. Vou abrir a minha aqui e vou ler com você. Veja o que diz a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 até o 17. Diz assim, veja aí, acompanhe. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, verso 13: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas. Chegaram de noite, cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus,
o servo de Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos, carros, haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e lhe disse ao Senhor: peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu, profeta de Deus, mensageiro de Deus, servo do Deus Altíssimo. Agora o rei da Síria quer prender Eliseu. O rei da Síria quer matar Eliseu. Eliseu era um homem. E ele manda, o que ele mandou para lá, diz a Bíblia, verso 14, cavalos, carros, fortes tropas, cercar a cidade. Eliseu era um homem, e o moço de Eliseu chamava Gerazi. Ele acorda bem cedo, diz a verso 15, tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, ele sai, ele vê, ele enxerga carros que haviam cercado a cidade, e ele diz: que faremos, meu senhor? Estou com medo, eu vejo que a cidade está cercada, eu vejo um exército poderoso cercando a cidade, carros e tropas, exército poderosíssimo, o que nós vamos fazer? Eliseu então diz: não temas. E Eliseu faz esta oração. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. Abra os olhos do meu moço, para que ele veja o que eu estou enxergando. E ele abriu os olhos, o Senhor abriu, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Olhos abertos na providência divina. Pode um exército levantar contra nós, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode o diabo se levantar contra nós, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Eliseu diz para ele: não temas, meu filho, não temas, meu moço, porque diz aqui a palavra do Senhor, veja bem, no versículo 13, versículo 14, tem os homens, versículo 16, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olhos abertos, olhos espirituais abertos, para ver o livramento de Deus, para ver que há anjos de Deus acampados ao nosso redor, para ver que estamos guardados por Deus, protegidos por Deus, o Deus da proteção, o Deus da providência divina, o Deus que nos supre, o Deus que nos ajuda, o Deus que nos sustenta, o Deus que faz maravilhas. A Bíblia diz, a palavra do Senhor nos ensina, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem o Senhor e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e traz livramento. A Bíblia diz ainda para nós que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, uma legião de anjos diante de nós. Há anjos do Senhor ao nosso redor. São ministros de Deus para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. O Deus da providência, o Deus da graça, o Deus da soberania divina, o Deus que tudo vê, o Deus que intervém, o Deus que não te deixa sozinho, o Deus que não te abandona em meio à adversidade. Mas veja neste texto a visão de Eliseu e a visão de Gerazi, o seu servo.
Geazi via o problema. Geazi via a angústia. Geazi pensava que era o fim. Geazi pensava que não tinha mais solução, porque a cidade está cercada. Há um exército em volta da cidade. O inimigo está em volta da cidade. Carros, tropas fortíssimas, diz a palavra, fortes tropas. Mas Eliseu, despertado por Geazi, estou com medo, que faremos, meu senhor? Ele fala, fica tranquilo. Você não consegue enxergar o que eu estou enxergando. Certamente ele perguntou, o que o senhor está enxergando? Certamente Geazi disse, mas o senhor está maluco? O senhor está doido? Não está vendo um exército aí na frente? Não está vendo o problema na frente? Não está vendo a angústia na frente? Não está vendo a sombra da morte na frente? Não está vendo o decreto de morte na frente? O que o inimigo vai fazer com a gente? Diz, não estou vendo, porque meus olhos estão abertos para o Deus que manda exércitos, carros, cavalos de fogo ao nosso redor, e nada acontecerá sem a permissão de Deus, porque o exército de Deus é maior do que qualquer exército deste mundo. Mas eu vou fazer uma oração por você, que está com medo, você está apavorado, você está inquieto. Eu vou orar por você, Senhor meu Deus, meu Pai, abra os olhos deste menino, abra os olhos dele, para que ele pare de só ver o natural, como disse domingo passado, e comece a enxergar o sobrenatural, para que ele pare de ver o problema e veja o solucionador do problema, para que ele pare de entrar em crise, em depressão, e levante a cabeça e veja no que o Senhor é poderoso, quem está ao nosso redor. Meu irmão, você tem esses olhos bem abertos, diante dos problemas da vida, o que você enxerga? Deus ou os problemas apenas? O servo do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus, consagrado ao Senhor, precisa ter olhos abertos para enxergar a providência divina em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isto. Você enxerga isto? Você enxerga isto? Você consegue ver isto? Se não, ore nesta noite. Faça a oração de Eliseu. Senhor, abra os meus olhos. Ore, abra os meus olhos, para que possamos enxergar num patamar espiritual as grandezas, poder e a providência divina. Deus que provê, Deus que não nos abandona, Deus que não nos deixa, Deus sempre presente, para andar tomado de fé em fé, olhos abertos, para andar tomado de fé em fé. Nós precisamos andar em fé, de fé em fé. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora vamos para esse outro texto sagrado, Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olhos abertos para andar de fé em fé. Você precisa ter fé. O justo viverá de fé em fé. A Bíblia diz que Abraão, ele esperou contra a esperança. Contra. Porque Abraão não era um jovenzinho. Abraão era idoso. Mas Deus lhe trouxe uma palavra. Deus lhe deu uma palavra. Que ele viria a ser pai de numerosa nação. E Abraão foi chamado, na Bíblia, o pai da fé. O pai da fé. Momento lá na vida dele, no início, começou até a duvidar. Mas depois Deus trabalhou no coração dele. Deus reavivou a vida dele. Ele começou a olhar pela fé. Ele começou a contemplar pela fé. Ele começou a viver pela fé.
ele sai da sua casa, ele deixa a sua parentela, e vai para um lugar para onde ele não sabia, mas ele sabia com quem ele ia. Não sabia para onde, mas sabia com quem ele ia. Ele começa a andar na fé, mesmo esperando contra a esperança, ele creu. Os seus olhos estão cheios de fé. Há fé nos seus olhos. Deixa eu perguntar a você nesta noite, como está a sua fé? Como está a sua fé? Notem que as pessoas, muitas vezes, elas perdem a fé. Elas se enfraquecem na fé. Elas deixam de acreditar. Surge aquele problema, elas falam assim: agora não vai ter jeito. Agora não vou conseguir não. Né? Elas perdem a fé. Elas deixam de acreditar. Elas esquecem que fé é certeza daquilo que você espera. E a convicção de fatos que você não vê. Mas você tem fé. Estou caminhando pela fé. Estou andando pela fé. Deus proverá. Se eu tenho a fé, olhos abertos à providência, em segundo lugar, eu tenho olhos pela fé. Você enxerga o que hoje pela fé? Qual é a tua esperança? Qual é o teu desejo? O que você espera que aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família, entre os seus? Como está a sua fé? Lutas, todos nós temos. Batalhas, todos nós travamos. Mas o que nós não podemos perder é a fé. Já citei para vocês, cito novamente, Judas, irmão de Jesus, escreveu sua cartinha, antes do Apocalipse, tem a Epístola de Judas. Ele fala que ele queria escrever sobre a comum salvação, mas se sentiu obrigado a exortar as pessoas a batalharem diligentemente pela fé. Meu irmão, minha irmã, como está a sua fé? A sua fé consegue mover montanhas? A Bíblia diz que se alguém tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda, sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda? Melhor que um grãozinho de alpiste. É muito pequeno. Mas se tiver fé como um grão de mostarda, nós podemos transportar montes. Nós podemos ver o impossível se tornar possível. Mas nós precisamos crer. As pessoas têm que deixar de crer. As pessoas têm que deixar as suas convicções e olhado para os problemas. Olhos bem abertos, mantenha-os. Olhos de fé. Todo mundo fala de problema, todo mundo fala de crise, todo mundo fala de situações diversas. Você fala na fé, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está realizando, naquilo que Deus pode, em nome de Jesus. O problema da fé de muitos, eu vou explicar para você. Qual é o problema da fé de muitos? Muitos têm a fé de Marta e Maria. Como é a fé de Marta e Maria? A fé do passado e a fé do futuro. Quando Lázaro morreu, Jesus chegou ali, Lázaro estava morto. O que elas falaram para Jesus? Ambas falaram para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, ou seja, a fé do passado. Lá, o Senhor poderia ter feito algo. O Senhor chegou tarde demais. O Senhor chegou atrasado. Se o Senhor tivesse chegado na hora, teria resolvido o problema. O problema da fé de muitos é assim: eu tenho fé naquilo que Deus fez lá no passado. Deus abriu o mar vermelho, aleluia, glória a Deus. Deus tirou água da rocha, aleluia, glória a Deus. Deus fez coisas extraordinárias, 430 anos de escravidão, Deus liberta o povo, 40 anos pelo deserto, o sapato, a sandália não estraga. A gente põe um sapato no pé, não dura um mês, já está tudo arrebentado. Lá 40 anos, aleluia, glória a Deus. Fé do passado. E o Senhor fala da ressurreição, da vida, da bênção, do milagre. E elas voltam para Jesus e falam assim: eu sei que no último dia, lá no último dia, Ele há de ressuscitar. Fé no futuro.
Lá no futuro o Senhor buscará a igreja, aleluia, glória a Deus, e estaremos no céu, livre de tudo, glória a Deus, e dá uma glória a Deus por isso. Fé no futuro. O Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a fé agora, é a fé presente. Está com um problema agora, exercita a fé. Está com uma coisa ruim agora, exercita a fé agora, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo eternamente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O frio está deixando vocês muito quietinhos hoje. Só eu estou empolgado aqui. Cadê o irmão pentecostal que nem glória a Deus saiu hoje? Deve estar rouco, perdeu a voz. Se não der glória a Deus, vai perder a voz o resto da semana, né? Então veja aí, sumiu, irmão, até hoje, irmãozinho, aí está sem voz hoje, todo mundo assim, estou com frio. Liga o ar-condicionado em 13 graus para todo mundo aí, se não der glória a Deus hoje, né? Veja, irmãos, se você tem um problema, viva pela fé. Sabe por que muitos não conseguem evangelizar? Porque falam de algo distante. Tem que trazer o céu à terra. Fazer de algo presente, amém? Aleluia, começou, aleluia. Vamos aquecendo, senão eu vou ligando os ares condicionados. Estou com o controle na mão. Ó, vou ligar já um ali, ó, se não der glória a Deus. Aí, já Deus me livre, né? Agora fala Deus me livre, né, miserável? Na hora da glória a Deus não dá, né? Veja, irmãos. Brincadeira, né? Brincadeira. Fé no presente. Deus abre portas, Deus fecha portas. Você crê nisso? Amém? Creia nisso. Davizinho, levanta. Vem um gigante, já falo muito de Davi, gigante, Golias, é muito bom esse texto. Fantástico esse texto. O gigantão vem. Davi fala o quê? Já matei um urso, um leão, o que é um gigante? Nada. E se vir mais três? Tem mais 3 pedrinhas aqui. E se não tiver, dou um chute na canela dele, vai baixar, eu sento a mão na cara dele e derrubo ele, né? Ou seja, fé, fé, abra os olhos da fé. Deus é real, Deus opera, Deus faz milagres, hoje, em nome de Jesus, hoje, em nome de Jesus. Não seja o crente museu, vive no passado, nem o crente futurista, que vive no futuro. Seja o crente aqui agora, presente, em nome de Jesus. Eu creio no milagre de Deus. Ore por alguém que está enfermo, crendo que Deus vai levantar, que Deus vai fazer o milagre. Creia em nome de Jesus, creia em nome de Jesus. Mas quando a gente perde a fé, os olhos se fecham. Vem aquela frase: agora não vai dar certo. Vou me deprimir. Fala até lento. Não vai dar certo. Ah, céus, como eu sofro. Só eu sofro. E começa a ladainha, essa miserabilidade, essa coisa ruim, diabólica, que a pessoa deixou de viver pela fé, com os olhos da fé. O justo viverá de fé em fé. Abraão teve que esperar contra a esperança. Pode um homem de 100 anos ainda ser pai? Sara tinha 90, e naquela época não tinha Viagra. Pode um homem de 100 anos ser pai? Pela fé pode, em nome de Jesus, amém? Pela fé. E nasceu Isaac. Ele pegou Isaac e disse: vem com o vovô. Não, vem com o papai. Saindo lá vigoroso, com o filhão no colo. Oh, aleluia. Poder de Deus. Pode a mulher ter filho sendo escrava, com lei para matar criança? Pode, se abre os olhos da fé. A mãe de Moisés, e nasce Moisés, filho de escravos, tornou-se libertador do Egito. Foi educado
no Egito, por Faraó. E a sua mãe, como chamava a mãe de Moisés? Joquebede. Ela recebe Bolsa Família para criar o filho. O homem que manda matar, paga para criar, porque ela tinha olhos de fé, em nome de Jesus. Você precisa ter fé, meu irmão, minha irmã. Leia na Bíblia, pegue uma chave bíblica, aonde está escrita a palavra fé. Vá sublinhando na Bíblia, todo lugar que fala de fé, o que a Bíblia está ensinando sobre fé. E Deus está nos chamando para batalharmos pela fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já contei aqui, não sei se foi de manhã no culto das 10, ou ontem que eu pregava fora, não lembro, de uma mulher, que nós oramos por ela. Ela tinha mais de 90% do sangue contaminados, e o Senhor a restaurou. O Senhor purificou o seu sangue, em nome de Jesus. Você precisa ter fé no Deus que pode todas as coisas, no Deus que intervém, no Deus que age. Deus não mudou, você não está sozinho, você não está abandonado, você não está largado. Deus é contigo, em nome de Jesus, para contemplar uma exponencial colheita, para contemplar uma exponencial colheita. Veja que Jesus disse aqui aos seus discípulos, João 4,35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Você conhece esse texto? Jesus conversando com a samaritana, falando da água da vida. Os discípulos foram buscar alimento. Os discípulos voltam até Jesus. E de repente, todos os samaritanos estavam vindo para ter com Jesus. E os discípulos estão conversando sobre pães, estão conversando sobre alimento, estão conversando como Jesus pôde conversar com a mulher samaritana, sendo ele judeu, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E neste contexto, neste interim, neste comemos, Jesus diz, erguei os olhos e vede. Erguei os olhos e vede, os campos branquejam para a ceifa. Será que você pode ter olhos abertos para uma colheita exponencial? Nas almas que Deus está nos enviando, nas vidas que Deus está nos enviando, nas oportunidades que Deus está nos dando de pregar o santo evangelho de Jesus, de impactar as pessoas pela santa palavra em nome do Senhor, nas redes sociais, nos cultos celebrativos da igreja, nos ministérios da igreja, apresentando a Jesus para as pessoas, para a glória de Deus. Olhos abertos para uma colheita exponencial. Fazer um trabalho de ministério da igreja, departamentos da igreja, visando almas e os olhos abrirem, arregalados, nesse encontro. Não ganhar almas para Jesus, não é para entreter o povo, com músicas que não prestam para nada, às vezes, mas é pregar o evangelho para as pessoas, em nome de Jesus. Hoje a gente quer entreter o povo, quer entretenimento, esquecemos de pregar o evangelho, anunciar as boas novas, e ver almas ganhas e rendidas aos pés do Senhor Jesus. Você tem olhos abertos para uma colheita exponencial? Uma colheita exponencial. Vamos fazer um culto evangelístico. No mínimo 50 almas vão se render a Jesus. Você tem olhos para isto? Porque nós vamos colocar música que agrada o povo secular? Não. Cristã, só cristã. E vamos dobrar o joelho em oração. E vamos ganhar vidas em nome de Jesus. Mas quando a gente perde a visão, a gente se perde no propósito e nada acontece. Porque a gente acha que a gente fazendo não somos nós, é Deus. Mas nós vamos ter os olhos abertos para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que o Senhor pode fazer em nome de Jesus. Você falar, eu vou ganhar meu vizinho para Jesus, vou ganhar meus colegas de trabalho para Jesus, vou ganhar meu patrão para Jesus, vou ganhar meus empregados para Jesus, vou ganhar almas para Jesus. Olhos para a colheita exponencial
Eu estive, já disse aqui, vou repetir hoje, estive em Santarém, fiquei impactado, conversava com um taxista cristão e dizia, estou ganhando almas para Jesus. Com o mototáxi, estou ganhando almas para Jesus. O garçom, estou ganhando almas para Jesus. Eu sou garçom, mas eu tenho 3, 4 celas que eu conduzo durante a semana, e as pessoas estão apaixonadas por Jesus. Um atrás do outro, um após o outro, ganhando almas para Jesus. Conheci uma senhorinha aqui de Cascavel, que nem fala o português correto, mas se reúne semanalmente mais de 50 pessoas, que ela está evangelizando para a glória de Jesus. E almas convertendo. Mas quando a gente perde a visão de uma colheita exponencial, a gente fala, eu não consigo, eu não posso, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei dialogar, eu não sei abrir a palavra, eu não sei expor o texto como meu pastor, mas Deus te capacita. A Bíblia diz, quando chegares perante reis e autoridades, não fiquem preocupados com o que vai falar, porque Deus falará por seu intermédio. O marido que a esposa não é convertida, dizer, eu vou ganhar minha mulher para Jesus. A mulher que o marido não é convertido, eu vou ganhar meu marido para Jesus. Os pais têm filhos não convertidos, eu vou ganhá-los para Jesus. Os filhos dos pais para Jesus. E a família no altar de Jesus. Mas você precisa de ter olhos bem abertos. Você é um missionário de Jesus. Você é um missionário de Jesus. Começamos um trabalho pequeno, por meio de alguns irmãos em outra cidade. Já me falaram que vão reunir esses dias para um encontro 38 pessoas. Em outra cidade colocamos outro obreiro, um trabalho estava fracassado. Ele disse que vai fechar o ano já com 50, 60 membros. Olhos abertos. Mas quem não tem olhos abertos para a colheita exponencial, olha e vê a dificuldade. Aqui ninguém se converte, aqui o povo é difícil. Povo coração duro. Mas aqui tem uma igreja de 1.000 membros, 3.000 membros. Então não é o povo coração duro, é o obreiro que é ruim. Só dá desculpa. Mas quando a gente começa a colocar Deus em primeiro lugar, e os olhos abertos para a colheita exponencial, Deus faz maravilhas em nome do Senhor. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você crê nisso? Está evangelizando? Está pregando? Ah, pastor, pode até orar para o meu pai, mas aquele é duro, aquele não converte não. Você pensou assim, nem você é convertido. Então vamos primeiro evangelizar você, depois você evangeliza seu pai. Tá bom? Então olhos bem abertos para uma colheita exponencial, para andar em total sabedoria. Olhos abertos para andar em total sabedoria. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Veja lá, Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. A Bíblia está dizendo, veja, abra os olhos, como você está andando. Você é um sábio, ou você é um nécio? Nécio aqui não é o nécio da Capitinga, tá? Nécio quer dizer ignorante. Apedeuta, traduzindo, o marido da mula, que é o burro, né? Não como nécios, e sim como sábios. Vede, como vocês estão andando. Se o andar de um cristão, na sabedoria de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio de Deus, ou é aquele andar sem nenhuma sabedoria, aquele andar imprudente, aquele agir imprudente, aquele agir insensato, tolo, aquele agir totalmente errado. Não, Deus está dizendo, abra os olhos e veja como você está andando. Sabe por quê? Porque eu e você somos sal da terra, luz do mundo. Sal da terra, luz do mundo. E o mundo está olhando para nós, para ver se compensa andar como nós estamos andando. O mundo está olhando para nós. Certa feita, um homem entrava no ônibus e descia perto da sua igreja. Toda vez, toda semana. E um dia o motorista do ônibus teve um desejo de conhecer a igreja daquele homem. E na hora de dar o troco da passagem, ele deu dinheiro a mais. E o homem pegou o dinheiro, entrou para o ônibus, sentou,
Foi contar, viu que tinha algo a mais, troco errado. Mas eram moedas, centavos a mais só. Ele disse, são centavos, coisa pouca, mas isso não me pertence. Quando eu descer, eu vou devolver ao motorista. Na hora de parar, ele disse, motorista, o senhor me deu troco a mais, estou devolvendo, isso aqui é do senhor. O motorista disse para ele, muito obrigado. Eu sempre vejo o senhor descer aqui para ir naquela igreja. Meu sonho é ir naquela igreja. Mas eu queria saber qual é o nível das pessoas que vão àquela igreja. Eu dei dinheiro a mais para o senhor para saber qual é o nível daqueles que vão àquela igreja. Então o senhor me ganhou. Domingo eu vou estar na igreja, vou estar de folga também. Vede prudentemente como andais, como sábios, na sua empresa, no seu trabalho, na rua, qualquer lugar, cheio da graça, da bênção, da unção do Senhor, agindo com sabedoria, diante de todas as situações e quadros da vida, em nome de Jesus. Veja aí, a Bíblia diz aqui, ó, Salmo 25:15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Seus pés estão no laço, eleve os seus olhos ao Senhor, para que Ele tire os pés do laço, Ele firme teus passos, e Ele te abençoa, em nome de Jesus, olhos abertos para contemplar a glória do Senhor. E nós vemos isso daqui, amados, em Moisés, quando ele ora, então Moisés diz, rogo-te que me mostre a tua glória, Êxodo 33, verso 18, Moisés faz essa oração, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a glória de Deus. Olha que coisa linda, Moisés, um homem íntimo de Deus, grande libertador, grande escritor, mas que não se contentava, ele queria ver a glória de Deus. Não é uma canção antiga que diz, hoje eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a presença do Senhor hoje aqui. Você está conseguindo contemplar a glória de Deus? Tem visões celestiais, tem visões que mexem com você, que trabalham no seu coração, que trabalham na sua alma, contemplando a majestade de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, aquela visão de você entrando no Santo dos Santos, na presença do Senhor, para o adorar em espírito e verdade. Seus olhos estão abertos para isso? Se não estão, ore hoje, Senhor, abra meus olhos, eu quero ver a glória do Senhor, eu quero sentir a manifestação do Senhor, eu quero sentir a presença do Senhor, quando eu estou orando, quando eu estou clamando, quando eu estou louvando. A Bíblia diz, Senhor, habita no meio dos louvores. Então quando eu estou te louvando, Deus, eu quero sentir a tua presença, eu quero ser levado a contemplar a glória do Senhor. Eu quero dizer, após um culto, não sei o que aconteceu, se a igreja subiu, se o céu desceu, mas eu estive na presença do Senhor, olhos abertos, para contemplar a glória do Senhor. Mas vamos adiante, olhos abertos para entender a santa palavra. Você conhece o texto, Salmo 119, veja lá comigo, no telão, verso 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olhos abertos, irmãos, para que possamos contemplar a palavra de Deus. Agora, saibam que poucas pessoas, não são muitas, pessoas que leem a Bíblia. Sabe disso? Pouquíssimas pessoas leem o livro santo. Muitos gostam de ler um folhetim, um livrozinho, uma coisinha, mas não lê a Bíblia. Você precisa orar, Senhor, desvenda hoje os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Estamos estudando domingo de manhã a carta de Paulo aos Efésios. Se não me engano, foram 7 cultos, 7 pregações em 14 versículos apenas. E um casal saiu depois do culto da manhã e falou, pastor, estou amando estudar a Bíblia. Os cultos da manhã estou amando, pastor. Deus está falando tanto no meu coração. Mas nós precisamos orar. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para contemplar as maravilhas da tua palavra, as maravilhas da tua lei, as maravilhas daquilo que está escrito. Eu não quero ler sem entender, eu quero ler e quero compreender.
Eu quero ler a palavra e a palavra ir penetrando no meu coração, na minha alma. Eu quero dizer, eu conheço a Bíblia, eu conheço o autor da Bíblia, que é Deus, eu conheço a palavra do Senhor. Então ore, desvenda, Senhor, meus olhos. Eu quero voltar a ler a Bíblia, eu quero voltar a contemplar a Bíblia. Irmãos, é uma bênção termos a Bíblia. É uma bênção podermos ler as Escrituras. Já li inúmeras vezes a Bíblia inteira. E você está numa situação ou outra, aquele texto surge à sua mente, outro texto surge à sua mente. E no momento inesperado, você tem que preparar uma mensagem rápida, já vem uns 15, 20 textos na mente, e a mensagem é pronta, em questões de 3, 4 minutos, tudo pronto, e você começa a pregar, em nome de Jesus. Diz atrás daqui, os irmãos vieram, vamos gravar, pastor, gravamos 7 mensagens no mesmo tempo, porque você precisa desvendar os olhos, abra os olhos para entender a Bíblia. Abra os olhos, Senhor, desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Agora leia, medite na palavra do Senhor. Não leia a Bíblia só no domingo, não. Como aquela mulher que fora cantar antes de eu pregar no estado de São Paulo, ela quis dar um testemunho. Se tivesse ficado calado, seria melhor o testemunho dela. Ele disse, pastor, igreja, eu quero dar um testemunho antes de eu cantar. É o mal de cantor que quer falar antes de cantar. Cantor, o nome diz cantor, canta e cala-te e senta, que o pregador é o pastor. Mas o cantor quer falar antes de cantar, né? Aí estraga o culto inteiro. Fala um monte de besteira. Quero dar um testemunho que eu orei a semana inteira para achar a letra da música que eu iria cantar. Eu orei, eu jejuei até para Deus me dar a música. Mas hoje, louvado seja Deus, ao vir para a igreja eu peguei minha Bíblia, achei a letra, está dentro da Bíblia. É miserável, ficou a semana inteira sem ler a Bíblia. E acho que é um testemunho lindo. Que besteira estava dizendo. Que besteira. Ou seja, eu preciso ler a Bíblia diariamente. Conhecer a Bíblia para não ser enganado, para não ser iludido, para não ser roubado, para não ser furtado. Conheça a Bíblia, o que ela fala sobre as determinadas situações da vida, o que a Bíblia ensina. E a Bíblia é imexível, não pode mexer nela, de mudar. Imutável é a Bíblia. Ela não vai ser atualizada, como alguns ignorantes pensam que tem que ser atualizada. A Bíblia é mais atual que o Jornal da Manhã, segundo Billy Graham. Ela é a palavra viva de Deus em nome de Jesus. Mas eu preciso amar a Bíblia, conhecer a Bíblia, olhos abertos, para que eu leia algo aqui e fale, eu nunca tinha percebido isto, eu nunca tinha visto isso aqui, eu nunca, mas Deus está abrindo os meus olhos. Que coisa linda quando a gente lê um texto e você já pregou 1000 vezes naquele texto, daqui a pouco você vê coisa nova no texto. Ou você já leu 10 vezes o texto, você vê a coisa nova no texto, porque a Bíblia, ela é poderosa, ela é viva, em nome de Jesus. Mas você precisa ler a Bíblia, meu irmão. Estive com um amigo esses dias, um grande empresário, fui conversar com ele. Quando eu entro no escritório dele, que alegria. Ele estava com a Bíblia aberta, 2 Bíblias abertas na mesa, estudando as Bíblias, e ouvindo o pastor Hernandes, acompanhando pela transmissão no YouTube. Falei, que benção. Mas pode ouvir a gente também, alguns domingos também, não tem importância não, tá? Eu falei para ele, né, mas estava estudando a Bíblia, a palavra do Senhor. Cheio de coisa para fazer, mas lendo a Bíblia. Quem prioriza Deus é priorizado por Deus. Quem deixa Deus, Deus o deixa. Quem prioriza Deus é priorizado por Deus. Ore isso, Senhor, desvenda meus olhos. Ah, pastor, eu leio, não entendo nada, pastor. Desvenda, Senhor, os meus olhos. Faça todo dia essa oração. E quando você começar a ler, que ele vai saltando dentro de você. Aí você vai ficando maravilhado das grandezas, das revelações do poder de Deus, em nome de Jesus. Olhos abertos para o extraordinário que está por vir. Olhos abertos para o extraordinário que está por vir. Olha o que a Bíblia diz, se você crê na Bíblia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Olhos abertos para enxergar o extraordinário que está por vir. Você consegue, só esse texto aqui eu podia pregar a noite inteira para você. Falar de olhos, falar de ver, falar de ouvido, de coração, de humano, falar de Deus, de estar preparado, de amar a Deus. Aqui dá uma mensagem de 3 horas, prego sem problema. Mas veja só esse texto rapidamente. E pense assim, tanta coisa linda que os primeiros pais viram, que os apóstolos viram, que as pessoas do Velho Testamento viram, e saber que Deus tem coisa melhor para nós ainda. Amém? Basta eu continuar o quê? Amando a Deus. Se você ama a Deus, você vai ver o que outros não viram. Vai ouvir o que outros não ouviram. Vai penetrar em seu coração o que não penetrou em outro coração. Porque é a promessa de Deus em nome de Jesus. Você só precisa amar o Senhor. Amar o Senhor. É difícil amar o Senhor? Não é difícil amar o Senhor. Porque João diz que nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Então quando você ama a Deus acima de tudo, Deus está preparando algo para você tão glorioso, tão majestoso, tão extraordinário, que seus olhos verão, muitas coisas que outros não conseguiram ver. Porque Deus nos surpreende a cada dia. Deus não repete, Ele faz coisas novas. Deus não copia, Ele recria. Do nada Ele faz tudo. E Ele está preparando coisa para você, se você o ama, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Uma só coisa que Deus pede na Bíblia: filho meu, dá-me o teu coração. Só isso. Deixa o resto eu cuidar. Deixa que o resto eu faço. Dá-me o teu coração. Ah, Senhor, mas eu quero fazer, eu tenho que fazer, eu. Não. Ame a Deus. E verás portas trancadas sendo abertas. Ame a Deus e verás milagres extraordinários acontecendo. Ame a Deus e verás livramentos gloriosos de Deus. Ame a Deus e verás tua família crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Ame a Deus. Olhos abertos, olhos bem abertos, amados, para isto. Ageu 2:9 fala: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos, Jeová Tsebaote no hebraico, o Senhor poderoso, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O templo fora destruído, construindo o segundo templo, eles tristes, mas o primeiro era melhor. E Deus fala: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque Deus tem coisa extraordinária em nome de Jesus, irmãos. Quem sabe você já teve uma experiência com Deus maravilhosa, uma experiência com Deus extraordinária, uma experiência com Deus a significar boquiaberto, uma experiência de outro mundo com Deus. E achou que foi o fim? Deus fala: esse é só o começo. Só o começo. Eu posso fazer muito mais na sua vida. Eu posso revelar muito mais na sua vida. Eu posso realizar muito mais coisas que você nunca iria imaginar. Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Você fala: aquilo não tem mais jeito agora. Nunca mais verei esta bênção. Nunca mais verei acontecer isso. Deus fala: olha, eu tenho coisa especial. Continue amando ao Senhor. E no tempo do Senhor, Ele fará uma grande realização por meio da sua vida, por meio do seu coração, em nome de Jesus. Olhos bem abertos, irmãos. Olhos bem abertos, irmãos. Abra os seus olhos. Para quê? Para saber como agir. Abra seus olhos para saber como agir. A Bíblia fala dos filhos de Isacar,
diz lá os filhos de Isacar, 2 Crônicas 12, 32, dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes de todos os seus irmãos, sob suas ordens. Filhos de Isacar, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer. Olhos abertos, para conhecer a época que estamos vivendo, para saber como devemos agir, como devemos comportar, o que devemos fazer. Filhos de Isacar, conhecedores da época, para saber o que deviam fazer. Olhos abertos, por isso, diga não à ideologia de gênero, ao aborto, legalização das drogas, destruição, valores, família, doutrinação nas escolas, ofensas religiosas. Diga não, tem olhos abertos, não feche os olhos, senão teus filhos, meus, nossos netos, vão pagar caro demais. Abra seus olhos, abra seus olhos, abra seus olhos, porque o diabo anda solto. Abra seus olhos para saber o que tem que fazer no presente momento. Dobra o joelho em oração, clame ao Senhor direção, clame ao Senhor direcionamento, para saber o que fazer, para não fazer coisa errada, para não agir erroneamente e prejudicar as pessoas. Olhos abertos, mantenha-os. Deus quer que a igreja abra os olhos. Deus quer que a igreja não seja omissa. Deus quer que a igreja pregue o verdadeiro evangelho. Deus quer que a igreja defenda o que a Bíblia defende. Deus quer que a igreja reprove o que a Bíblia reprova. Deus quer que a igreja seja uma igreja bíblica de olhos bem abertos, em nome de Jesus. Abra seus olhos para ver o que os seus filhos estão assistindo nos YouTube da vida. Abre os seus olhos para ver as músicas que estão sendo entoadas e quem compôs essas músicas. Abra os seus olhos quando comprar uma camiseta com dizeres de outra língua, inglês ou francês, o que está escrito, a tradução daquilo. Abra os seus olhos para ver o que está escrito na camiseta, para não passar vergonha. Abra bem seus olhos em nome de Jesus, para não amar uma música que está cheia de palavrões, cheia de besteiras, cheia de ofensas a Deus. Abra bem seus olhos. Abra bem seus olhos para ver os ambientes que você tem frequentado. Abra bem seus olhos para ver os sites que você tem visitado. Abra bem seus olhos para ver como você está vivendo. Abra seus olhos para ver o que está levando para dentro da sua casa. Abra os seus olhos, porque o reino de Deus, a volta de Jesus, está mais próximo agora que quando no princípio cremos. Por isso Paulo diz aos Efésios: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Abra seus olhos e vamos, como igreja, manter os olhos bem abertos, dizer sempre: eu estou de olho, que meus olhos estão abertos e Deus está nos conduzindo na sua santa, eterna, poderosa, maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Se você quer ter os olhos bem abertos, eu quero te convidar a orar ao Senhor neste momento, dizendo: Senhor meu Deus, abra meus olhos, não deixe eu ser enganado, não deixe eu ser iludido, não deixe eu envergonhar o teu nome, não deixe eu pecar contra ti. Deus, abra bem os meus olhos, em nome de Jesus, para que eu em tudo o glorifique, em tudo o exalte. Abra os meus olhos, para que o Senhor seja glorificado por meio da minha visão. E quem sabe, como Jó, você hoje fará uma aliança. Fiz aliança com os meus olhos. Faça uma aliança com os seus olhos, porque Jesus já disse: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará na luz.
Se eles, porém, forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, e que grandes trevas serão. Que Deus nos abra os olhos, em nome de Jesus.